Centenas de metros de abismo aguardam qualquer erro nas encostas dos Andes na América do Sul. Engenheiros dividem penhascos íngremes para construir estradas maciças sob condições extremas. Mas como é possível ancorar a obra em paredes quase verticais? Aparentemente, o terreno acidentado rejeitaria qualquer intervenção pesada. A resposta reside nos cálculos de nível milimétrico que guiam cada perfuração e detonação. Mas isso é apenas o começo do desafio. Pode-se notar máquinas de centenas de toneladas operando no limite do equilíbrio. Elas se agarram às encostas íngremes enquanto realizam o trabalho pesado. À primeira vista, a operação parece uma aposta arriscada, mas na prática é executada com precisão absoluta. Isso evita que o projeto inteiro deslize para as ravinas profundas. O objetivo final é reconectar regiões que permaneceram isoladas por séculos. A poeira assenta lentamente após as explosões controladas. A estrada ganha forma segura na rocha sólida. 3.000 a 4.500 metros de altitude. Essa é a cota exata onde muitas rodovias no Peru, no Chile e na Bolívia são construídas. Nessas zonas elevadas, o ar rarefeito reduz a eficiência física da mão de obra em 30 a 40%. As condições climáticas oscilam drasticamente de luz solar intensa para nevascas pesadas em um intervalo de poucas horas. Mas isso é apenas o começo. Por que uma porcentagem tão significativa do orçamento é desviada da pavimentação? A resposta imediata sugeriria custos logísticos de transporte. No entanto, mais de 6% do custo total não é gasto na superfície da estrada, mas exclusivamente na escavação de rochas e estabilização de encostas. À primeira vista, construir estradas nos Andes parece ser apenas um desafio de transporte, mas na prática é um confronto direto com a soma dos terrenos mais rigorosos do planeta. A prevenção de deslizamentos exige recursos massivos de engenharia antes mesmo de o asfalto ser cogitado. Transição para o próximo nível. Engenheiros cortam a estrada diretamente na montanha seguindo a face externa do penhasco na primeira etapa de construção. Pode-se notar como as ancoragens de aço e estruturas de contenção são fixadas profundamente na rocha viva para conter a gravidade. Barreiras físicas adicionais são erguidas para proteger a pista contra quedas contínuas de detritos. Tudo só se complica quando a inclinação aumenta. Quando o terreno se torna excessivamente íngreme ou instável, a estratégia muda para a segunda etapa. A perfuração de túneis através da montanha permite que a estrada contorne as seções mais perigosas da topografia. Vê-se como a rota interna evita a exposição direta a deslizamentos durante condições climáticas extremas. O caminho através da rocha garante a segurança final da passagem. Zero vestígios de caminho existem quando a encosta da montanha permanece completamente intocada e bruta. Por que a determinação da linha central exige uma precisão tão absoluta antes mesmo da perfuração? A marcação dos limites de construção ocorre diretamente na face da rocha viva, guiando cada intervenção subsequente. Isso define onde os explosivos, calculados segundo planos prévios, irão quebrar a pedra em seções controladas sem causar colapsos estruturais indesejados no maciço. Uma vez que a rocha foi solta pela detonação, escavadeiras avançam para recolher o solo fragmentado e as pedras pesadas. Gradualmente, a superfície de construção começa a surgir limpa sob a ação hidráulica das máquinas. O material é carregado diretamente em caminhões de alta capacidade, posicionados na borda do precipício, prontos para o transporte imediato. Estes veículos operam continuamente ao longo de vias de acesso temporárias, levando os detritos para áreas de descarte planejadas. Mas isso é apenas o começo. Em certas seções onde a topografia permite, tratores de esteira empurram o material diretamente para o rio ou em costas íngremes abaixo, acelerando a limpeza visual. À primeira vista, a modelagem da estrada parece um simples movimento de terra, mas na prática, a lâmina do trator é ajustada constantemente para esculpir a inclinação e a elevação exatas do projeto. Cria-se assim uma superfície bruta, porém estável, para as operações futuras. Este ciclo de perfuração, detonação, escavação e terraplanagem repete-se seção por seção até que uma via contínua ganhe forma.
Caminhões basculantes entregam faixas de agregado graduado ou brita assim que o solo é nivelado. Carregadeiras de rodas entram em ação para redistribuir o material uniformemente, preparando a base para a próxima camada de construção. Motoniveladoras percorrem a rota, espalhando o material em leiras uniformes e ajustando a elevação com precisão milimétrica aos perfis longitudinais e transversais. Quando a forma da estrada atende às especificações técnicas, caminhões-pipa pulverizam toda a superfície para controlar a poeira. Pode-se notar como a água cria as condições de umidade adequadas para a compactação subsequente. Rolos vibratórios de tambor de aço iniciam a compactação de cada camada, movendo-se em múltiplas passagens sobrepostas para atingir a densidade especificada. Depois fica mais complexo. Em curvas ou áreas próximas ao penhasco, as motoniveladoras continuam o ajuste fino das bordas e da inclinação transversal para garantir a drenagem correta. Vê-se como os rolos compactam cada camada de material para criar um leito firme e uniforme antes da pavimentação. Em seções estreitas, onde os rolos gigantes não conseguem acessar, trabalhadores utilizam compactadores manuais para densificar o material e prevenir assentamentos localizados. Após isso, operários equipados com arneses de segurança escalam cuidadosamente a face íngreme do penhasco para acessar a superfície rochosa diretamente. Eles utilizam perfuratrizes pneumáticas para perfurar seções irregulares, quebrando blocos salientes para estabilizar a encosta. O trabalho é realizado ponto a ponto, com verificações contínuas da coesão da rocha, para evitar quedas repentinas. Todos os trabalhadores vestem equipamentos de proteção individual completos, incluindo capacetes e máscaras, para minimizar riscos no terreno perigoso. A face inteira do penhasco é coberta com uma malha de aço protetora, que ajuda a segurar fragmentos de rocha soltos. Nesta etapa, não termina. Antes da camada principal de asfalto, aplica-se uma fina demão de asfalto líquido aquecido por queimadores a gás para ativar a ligação estrutural. A vibroacabadora move-se lentamente ao longo da estrada, recebendo mistura asfáltica quente de caminhões basculantes no funil dianteiro. A mesa aquecida atrás da máquina mantém o asfalto em estado trabalhável, enquanto o espalha em uma superfície lisa e contínua. Trabalhadores monitoram as bordas com pás e rastelos manuais para corrigir áreas irregulares ou seções próximas ao acostamento. O calor e a fumaça subindo do pavimento indicam que o asfalto permanece em temperatura extremamente alta. A equipe atua em coordenação precisa para tratar juntas e lacunas onde a máquina não mantém controle total. O ritmo da pavimentadora e dos caminhões de suprimento deve permanecer constante para evitar interrupções na camada. À medida que a máquina avança, uma faixa contínua de asfalto preto recém-colocado ganha forma, marcando a etapa mais visível da obra. Lavadoras de alta pressão limpam a superfície final para remover quaisquer pedras soltas restantes. O asfalto esfria gradualmente e torna-se uma camada sólida, revelando as curvas que seguem a montanha sem pressa. 90 graus de inclinação na encosta tornam impossível o corte tradicional do terreno ou o alargamento do solo para a passagem de veículos. Como os engenheiros resolvem o impasse quando não há espaço físico horizontal para escavar? A solução óbvia de dinamitar a rocha seria instável demais, então a estratégia muda radicalmente. Em vez de avançar para dentro da montanha, a equipe adota uma abordagem de construção vertical, utilizando o espaço vazio abaixo como base de sustentação. O processo começa na base geológica sólida, onde tudo deve ser ancorado. Pode-se notar como enormes colunas de concreto armado são erguidas diretamente sobre a rocha matriz, subindo em direção ao nível da pista. Elas agem como o esqueleto estrutural primário que suportará o peso de toda a rodovia suspensa acima. À primeira vista, o abastecimento da obra parece uma logística comum, mas na prática, o terreno extremo impede completamente o acesso de veículos de entrega convencionais. Guindastes de alta precisão e equipamentos de transporte especializados baixam cada componente do alto ou os içam do vale. Eles depositam materiais de toneladas em suas posições exatas de projeto
com movimentos lentos e calculados. Mas isso é apenas o começo da montagem complexa. As colunas atingem a resistência necessária e a cura do concreto termina. Os módulos do tabuleiro da estrada são instalados seção por seção, assemelhando-se à montagem de blocos gigantes na lateral da montanha. Cada unidade pré-fabricada com dimensões padronizadas já inclui vigas de aço robustas, lajes de concreto e pontos de conexão. Isso reduz significativamente o tempo de construção no local, pois as peças chegam prontas para o encaixe. Vê-se a coordenação tensa entre os trabalhadores suspensos e as máquinas pesadas. Operários atuando em grandes alturas permanecem sempre presos com cintos de segurança, trabalhando em sintonia fina com os operadores de guindaste para alinhar precisamente cada componente. Depois fica mais complexo. À medida que os módulos são travados nas colunas, a estrutura gradualmente forma uma pista contínua que segue os contornos da montanha. Finalmente, a superfície da estrada recebe o acabamento e instalam-se barreiras de segurança, junto com sistemas de drenagem para garantir a durabilidade a longo prazo. Essa abordagem não apenas permite cruzar penhascos onde seria impossível construir, mas também reduz a escavação de rocha. A infraestrutura de transporte se estabelece de forma sustentável, integrando-se aos ambientes montanhosos mais rigorosos sem pressa. 200 metros de altura e até 6 metros de largura. Essas são as dimensões exatas dos poços verticais perfurados para dar vida ao subterrâneo. Quando cortar a encosta do penhasco se torna impossível e erguer colunas de sustentação não é viável, a solução de engenharia recai sobre a construção de um sistema de túneis diretamente através da montanha. O projeto recebe seu primeiro fôlego através do sistema de ventilação, essencial para a sobrevivência. Por que a criação dessa rede artificial é a prioridade absoluta a centenas de metros de profundidade? A resposta não está apenas na logística, mas na preservação da vida humana. Pressão extrema, poeira densa e calor intenso tornariam o ar tóxico em questão de minutos sem uma intervenção mecânica constante. Para resolver isso, engenheiros perfuram da central de construção até a superfície, usando a técnica de raise boring, onde a cabeça de perfuração opera de dentro do túnel, empurrando para cima com precisão quase perfeita. Sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio e gases tóxicos, coordenando ventiladores a jato potentes para manter o fluxo de ar estável. Mas isso é apenas o começo da operação colossal. Lá fora, o canteiro de obras permanece envolto em uma névoa de poeira, enquanto nas profundezas, uma máquina monumental começa a ser montada peça por peça. O processo exige que veículos de transporte especializados entreguem módulos que pesam de dezenas a centenas de toneladas cada. Vê-se como túneis auxiliares são alargados e reforçados temporariamente com aço e concreto, projetado para acomodar esses componentes massivos. A cabeça de corte, o componente mais pesado, ostenta mais de 1.500 toneladas e quase 15 metros de diâmetro. Sob a luz de centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados, usando sensores a laser com uma margem de tolerância de não mais que 5 milímetros. Pode-se notar como macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição correta, ligando-a passo a passo ao corpo e às seções da cauda. Uma vez totalmente montada, a máquina perfuradora de túneis, ou TBM, estende-se por quase 100 metros de comprimento. Isso equivale a um prédio de 30 andares deitado de lado, contendo milhares de peças mecânicas perfeitamente encaixadas. À primeira vista, o movimento da máquina parece lento e uniforme, mas na prática, trata-se de um gigante de aço de 3.000 toneladas, exercendo uma força devastadora contra a rocha. Do centro de controle, os sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos ganham vida, fazendo a montanha tremer levemente. 4 cilindros hidráulicos maciços na frente pressionam a cabeça de corte contra a rocha com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga giram com torque imenso, triturando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m, levando aproximadamente 30 minutos e repetindo-se mais de 50 vezes por turno.
E isso ainda não é o limite da engenharia aplicada. A rocha triturada é recolhida e transportada por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam e limpam constantemente a cabeça de corte para reduzir o atrito térmico. Quando um ciclo termina, o escudo de garra empurra para frente e grampos hidráulicos travam nas paredes do túnel. Esse ritmo de pressionar, liberar, avançar e perfurar repete-se dia e noite sem interrupção. Projetos monumentais como o Túnel Santa Lúcia na Europa, com um diâmetro de quase 16 metros, ou o Túnel de Base de Gotthard, na Suíça, com 57 quilômetros, operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira subterrânea com mais de 1.000 TBMs, esculpindo ferrovias e túneis hidrelétricos simultaneamente. O processo está apenas ganhando velocidade em escala global. Nas profundezas da montanha, a perfuração eventualmente para, mas o trabalho está longe de terminar. Engenheiros agora carregam instrumentos de medição em vez de brocas, entrando silenciosamente no túnel onde cada metro de concreto deve provar sua resistência estrutural. A câmera desliza ao longo das paredes, enquanto sensores de pressão e radar de penetração no solo detectam rachaduras mais finas que um fio de cabelo. Ultrassom de alta frequência e câmeras ópticas de 8K inspecionam cada parafuso e vedação para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de indicadores em tempo real rastreiam os pulmões do túnel, sensores de fumaça e bombas de drenagem. Um sistema de energia de reserva de 10 megawatts é testado sob rigorosos padrões técnicos como o NFPA502 e o EN505145. Todas as leituras e vibrações são analisadas até que a perfeição seja atingida. A estrutura final é então declarada pronta, consolidando-se como um marco de precisão sob a terra. Centenas de metros de altura marcam o desafio vertical desta complexa obra viária. Por que perfurar o coração da montanha em vez de buscar rotas alternativas no vale? À primeira vista, rasgar a rocha sólida parece excessivamente perigoso e custoso para a logística. Mas, na prática, apenas a combinação de túneis profundos e viadutos suspensos permite vencer o relevo acidentado de forma eficiente. A transformação da paisagem bruta é irreversível e estrutural. Parece simples erguer pilares de concreto na encosta, mas eles sustentam todo o peso da rodovia contra a erosão e a gravidade. Pode-se notar como as fundações se integram rigidamente à pedra natural. Desde o trabalho arriscado de escavadeiras suspensas na face da rocha até a concretagem final, a precisão técnica foi mantida em nível absoluto. Nesta etapa não termina a engenharia, pois a estabilidade exige monitoramento geológico contínuo. Vê-se agora uma linha contínua de asfalto, onde antes existia apenas o abismo intransponível. O processo de construção se encerra aqui, deixando um caminho seguro e duradouro através da montanha.